Tudo bem? Você que acompanha o programa Cidade Real sabe que nós também privilegiamos as agendas que tratam da rotina do friburguense, sobretudo no que se refere à prestação dos serviços públicos essenciais, conforme é considerado pela Constituição Federal, em que inclui educação, saúde, segurança e transporte, que ultimamente em Nova Friburgo vem obtendo avanços significativos. Evidentemente que após um período um tanto quanto conturbado, as questões foram sanadas, sobretudo, pela realização de uma licitação que obteve êxito, na qual a atual empresa, FAOL, sagrou-se vencedora daquele pleito, celebrando um contrato no ano passado e, evidentemente, cumprindo com as obrigações que estão previstas nessa formalização, que também contempla os direitos da empresa. Todo contrato minimamente equilibrado, ele define direitos e deveres. E nesta sequência, temos observado profundas mudanças no cenário do transporte coletivo municipal, quer seja com renovação de frota, quer seja com inovações, sobretudo no que se refere à sustentabilidade, no que se refere a modelo tarifário, no que se refere a gratuidades, linhas circulares, enfim, temos uma série de inovações que estão sendo implantadas paulatinamente, de acordo com o que é previsto em contrato, para lhe oferecer um transporte de melhor qualidade. Sabemos que durante muito tempo os usuários do transporte coletivo tiveram muita dificuldade em ter este serviço com uma qualidade mínima. Até porque também você que é usuário do transporte coletivo, ou mesmo não sendo, mas certamente na família alguém o será, sabe que a avaliação do usuário, conforme eu sempre digo, é do ponto de ônibus. Ele não precisa ter conhecimento técnico profundo de todo o funcionamento, de toda a estrutura, de todo o sistema do transporte coletivo municipal. Ele precisa que, evidentemente, seja atendido com um ônibus confortável, que seja seguramente transitável e com certa pontualidade, uma vez que o cenário de imobilidade urbana em Nova Friburgo, em determinados horários, impede o cumprimento dos horários programados pela empresa. Ou seja, este tema é de utilidade pública, como é o programa Cidade Real. E você precisa ter informações, sobretudo seguras, de fontes oficiais, como teremos nesta edição, para que você não se deixe tomar pelas fake news, que na minha época de banco escolar do Colégio Anchieta se chamavam boatos. Portanto, assista atentamente esta edição, quando teremos a presença de um ilustríssimo gerente da empresa que aqui comparece, lhe oferecendo informações absolutamente esclarecedoras. Aqui, Zuri Maurer, nesta edição de feriado nacional, 21 de abril de 2025. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original.
Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, o quadro Opinião vai abordar a questão do transporte público. E este tema é um tema muito sensível. Lembro-me que há algumas décadas, uma universidade aqui em Nova Friburgo pediu-me para ficar ao lado do deputado federal Célio Borja durante um jantar. Fiquei e conversei. Célio Borja estava chegando do México, de uma fazenda próxima à cidade do México, onde líderes de vários países da América Latina discutiam transporte público. E uma coisa me chamava a atenção. Muito importante e muito significativo. Naquela época, década de 80 para 90, 80% do transporte público da cidade de Lima, no Peru, era clandestino. E isso levantou uma grande preocupação entre as pessoas. Como cuidar de um transporte se a indústria, o comércio, não pode ficar sem uma mão de obra que muitas vezes reside numa região mais distante do local de trabalho? Passando agora desta época e da realidade da cidade de Lima para Nova Friburgo. Nova Friburgo tem algumas coisas que determinam a vida e o trabalho do transporte público. A cidade é um vale bem comprido. Todas as linhas de ônibus que trabalham no plano e trabalham no sentido norte-sul, elas são lucrativas, elas têm muitos passageiros e elas são mais fáceis de serem administradas. Já as linhas leste-oeste são mais complexas. Imagine uma linha de ônibus das Brownies para a Lagoinha. É uma linha muito complexa, passando ou não pela rodoviária urbana. Nós temos complexidades, nós temos gargalos. O Paissandu, por exemplo, é um grande gargalo. Um ônibus que transita facilmente na cidade de Goiânia, que é uma cidade planificada, ele atravessa quase 20 quilômetros em linha reta. É muito mais fácil. Já em Nova Friburgo é bastante mais complexo. Atualmente, a empresa de ônibus lida com vários problemas. As pessoas às vezes não pensam que quase 40% de todas as passagens ou de todos os passageiros correspondem a gratuidades. Além disso, é importante notar que hoje uma frota, ela precisa ter ônibus adequados para pessoas, por exemplo, cadeirantes, e tem que ter adequação de degraus para chegar até esse ponto. Alguns falam da questão da velocidade dos ônibus. Ora, Nova Friburgo tem um trânsito em determinadas horas, sobretudo, altamente engarrafado. E você pode levar 1h30 do centro até Conselheiro Paulino. Além disso, uma coisa que é bem feita e está sendo aplicada no momento é a utilização de vans. As vans conseguem, por exemplo, no bairro de Olaria, atender mais facilmente as partes da cidade que têm ruas mais cheias de curvas e com aclives acentuados. Tudo isso é preciso levar em conta nesta grande equação.
E mais, ônibus elétricos ou ônibus a combustível, diesel ou gasolina? Em primeiro lugar, é preciso pensar que um ônibus comum com o qual lidamos, ele custa em torno de R$800 mil. Um ônibus elétrico é muito melhor, mas o custo dele é de R$3 milhões. Como o prezado espectador e a prezada espectadora podem ver, nós temos uma série de variáveis que entram em toda a equação da gestão do trânsito. E todas elas precisam ser conjugadas para conseguirmos um resultado o melhor possível. Gratidão, mestre. Sendo assim, iniciaremos esta conversa, esse diálogo extremamente produtivo com Josimar Tardem, gerente operacional da FAOL. Seja muito bem-vindo, caro amigo. É um prazer tê-lo conosco novamente para tratarmos desta temática que, conforme nos ensinou o mestre professor Hamilton, é extremamente complexa. Verdade. Eu que agradeço o convite mais uma vez de estar presente aqui, falando para a população friburguense um pouco mais sobre transporte, né? Esse bate-papo, apresentando as novidades da empresa para o transporte friburguense, as novas tecnologias. Então vai ser um prazer ficar ao longo de alguns minutos, uma hora mais ou menos, exatamente, falando sobre transporte. E já na vertente das novidades, Josimar, temos observado uma renovação da frota, especialmente desde o ano passado. Como isso vem sendo administrado pela direção da empresa para que, em breve, tenhamos uma frota com uma idade média muito pequena? Na última vez que eu estive aqui, a gente estava falando sobre o estudo, né, que tinha sido feito pela Coaptec, onde conseguiu fazer o edital de licitação. E ali a gente falou muito sobre a dificuldade que a empresa tinha, porque não tinha contrato, e o período pós-pandemia dificultou muito a empresa fazer a sua renovação de frota, investimento em tecnologia. E com o passar do tempo, meados do ano passado, a gente assinou o contrato por 10 anos no transporte friburguense, transporte municipal. E com isso deu uma garantia ao município, uma garantia à empresa, e quem desfruta disso tudo é o usuário. Por quê? Porque estamos renovando toda a frota municipal de transporte. Estamos renovando os carros 2014, que são os carros um pouco mais antigos, onde a gente tinha um pouco de dificuldade de operar com eles no município, devido ao tempo de uso, né? E no ano passado, já em 2024, no primeiro ano de assinatura de contrato, já trouxemos 20 novos veículos, mais 5 vans, que prevê a modernidade do transporte friburguense, um diferencial do transporte friburguense. Isso ano passado? Isso só no ano de 2024. Agora, em 2025, a gente acabou de receber, foram 16 novos veículos, sendo 11 veículos normais para a gente atender as regiões de São Pedro da Serra, Boa Esperança, Cascatinha, e mais 5 novos ônibus para poder atender as áreas rurais. Esses carros com um diferencial, eles são mais robustos, a gente pediu que fizesse, porque são estradas sem pavimentação, onde eles vão trafegar. Então, eles são carro 1721, motor Mercedes, carroceria da Caio, um pouco mais reforçada, suspensão reforçada. Tudo isso planejado, pensando nas áreas que eles vão atender. Então, vai atender a área de Rio Bonito, as regiões lá de Rio Bonito, Vargem Alta, Toledo e Rio Grande de Cima. Então, nunca na história de Nova Friburgo, essas linhas, elas receberam um carro 0 km para poder operar. O que acontecia antigamente? Os carros iam operando aqui na região central, com o passar do tempo, eles iam ficando um pouco mais rodados e ia colocando eles nas áreas rurais. Dessa vez a gente fez ao contrário. Compramos um carro um pouco mais robusto, né? Reforçado, para poder fazer o atendimento e dar um pouco mais de conforto e segurança às pessoas que trafegam, né? Fazem o seu deslocamento nessas linhas de Rio Bonito, Vargem Alta, Toledo e Rio Grande de Cima.
esse ano também tivemos outras novidades. Quer dizer, nesse total, Josimar, desde o ano passado, quantos novos ônibus foram incorporados na frota da empresa? Até o presente momento foram 36 ônibus renovados, mais 5 vans, total de 41 carros 0 km. Prossiga. Temos uma previsão de renovar mais 30 carros até o final do ano, no segundo semestre, onde a gente chega a um número de 71 novos veículos em menos de 2 anos de contrato. Isso mostra a vontade da empresa em querer oferecer um transporte mais confiável à população. O compromisso da empresa. Isso chama compromisso. É oferecer o transporte mais confiável à população friburguense. No final do ano, com esses 71 novos veículos 0 km, a empresa vai ter renovado 65% da sua frota em menos de 2 anos de contrato. O que é algo extraordinário e coloca o transporte coletivo municipal de Nova Friburgo, como nos ensina um grande atleta do Clube de Regatas do Flamengo, do qual você é torcedor, em outro patamar. Agora, amigo, para que o telespectador que está nos assistindo, quantas mil viagens por mês a empresa realiza? Em torno de 53 mil viagens. Isso depende da quantidade de dia útil, né? Sim. Nós temos uma média de 2.481 partidas diárias. Dias úteis. 1.670 aos sábados e 1.471 aos domingos. Totalizando aí no final do mês, dependendo da quantidade de dias úteis, entre 53 a 55 mil viagens realizadas. Vale ressaltar que mesmo com uma frota, né, um pouco mais antiga, nós não passamos de 2%, 2,5% de viagens não realizadas no município de Nova Friburgo. Ou seja, a gente tem o contrato de licitação, ele prevê até 5% que você tem que realizar, mas a empresa ela não passa de 2,6%, 2,7%. E com a chegada desses veículos novos, a gente quer ficar aí na casa de 1% somente de viagem não realizada, que são viagens que infelizmente a gente deixa de realizar às vezes por trânsito, horários de pico, às vezes chuvas, estradas intransitáveis. Estradas intransitáveis, dá aquele congestionamento ali no horário de pico, principalmente na Costa e Silva, aqui na Renda Zarp, no sentido centro, no viaduto Jeremias Matos de Fontes, no sentido centro também. Então tudo isso trava essa área central, como o professor Hamilton Verminec falou. Nova Friburgo é em torno de um vale, né? São 2 vias, 2 RJ, uma RJ que corta o centro da cidade, uma de cada lado do rio. Então, isso dificulta muito a chegada da cidade e a saída também dos ônibus, que todos eles saem pela Avenida Alberto Browne. Quantos mil quilômetros rodados por mês? Em torno de 727 mil quilômetros produtivos. A gente tem a quilometragem ociosa, que é o deslocamento da garagem até a rodoviária, tem um intervalo intra-jornada dos motoristas, então chega em torno aí de 790 mil quilômetros rodados por mês. Produtivo, em torno de 725, 727, dependendo da quantidade de dias úteis. Produtivos, quilometragem produtiva. Você já percebeu que Josimar conhece com riqueza de detalhes todo o sistema, até porque está na empresa há mais de 20 anos, correto, amigo? Correto. Faço agora em 2025, 21 anos de Friburgo Autônomos. Maioridade penal, sensacional. E aí, amigo, falando ainda de operação, que é um tema muito interessante, que a grande parte da população desconhece e não tem necessidade de conhecer, evidentemente. Para explicar rapidamente algumas informações que constam nos letreiros dos ônibus que dentro da empresa são chamados de vistas. O que significa um ônibus fora de operação e outro em deslocamento? Essa é uma dúvida que me chega frequentemente. Verdade, até na rede social a gente acompanha o pessoal falando sobre isso, né? Brincadeiras até. Né? Perguntando que bairro que... eu queria morar nesse local onde é fora de operação, que tem bastante linhas para lá. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, como eu falei aqui sobre a quilometragem, nós temos também uma intrajornada do colaborador, ele tem que fazer o seu intervalo. Nós temos uma garagem de apoio ali na Vila Amélia, para os carros não precisarem ir lá na garagem,
para o motorista fazer o seu intervalo, nem deixarmos os carros estacionados ao longo das vias no centro da cidade. Que acontecia muito antigamente. Para poder acabar com todo esse problema, alugamos uma garagem de apoio ali próximo ao SESI da Vila Amélia, e ali os motoristas fazem um intervalo. Temos lá um refeitório onde eles conseguem fazer lá o seu intervalo, né? O seu descanso. E com isso, o motorista ele sai da rodoviária ali, para fazer esse deslocamento, ele coloca a vista fora de operação. Fora de operação. Fora de operação. Quando ele não está em operação, quando ele está fazendo o deslocamento sem pegar passageiro. Então não é uma viagem produtiva. E ele faz o entorno ali do centro da cidade, porque o passageiro que vem da região norte, o ponto final dele é a Rua Duque de Caxias, ou ao longo da Avenida Alberto Browne. Com isso, o motorista ele coloca fora de operação e só vai dando desembarque, onde ele vai recolher o carro para poder fazer seu intervalo lá na Vila Amélia. E também temos deslocamentos, que é da garagem para o centro. Então não é uma viagem produtiva, e muitas das vezes passa ali pela Avenida Governador Roberto Silveira, com uma vista de deslocamento, ou se não recolhendo também para a garagem. Porque temos ali na rodoviária urbana uma equipe de apoio, hoje na Estação Livre, uma equipe de apoio onde faz toda a programação ali momentânea, toda a troca, uma possível troca, um pedido de troca que o carro às vezes apresentou algum defeito e o motorista comunicou. Então ali eles vão fazer o remanejamento do carro, entrar um carro reserva para poder a linha continuar sendo assistida, dar continuidade na viagem, e aquele carro tem que recolher para a garagem, ele recolhe com deslocamento e muitas das vezes, às vezes como manutenção. Aparece em cima na vista, porque não é uma viagem produtiva. Certamente. Por isso que a gente criou essas descrições nas vistas, para não confundir o passageiro que está no ponto. Ou seja, quando em deslocamento ou quando fora de operação, basicamente se refere ao período em que o colaborador vai estar exercendo suas atividades. Fora de operação, você explicou que o veículo se dirige para a garagem 2, na Vila Amélia. E deslocamento, na grande maioria das oportunidades, para a sede da empresa. Isso, recolhendo. Até falando sobre as vistas, né, dos carros, né, o itinerário dos carros, fizemos uma mudança recentemente. Muito boa. As muito vistas boa. Elas eram com a letra minúscula, somente a inicial com a letra de caixa alta, e fizemos ela toda de caixa alta, que eu acho que facilita muito a visualização das pessoas, porque às vezes vai se aproximando do ponto e às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade para poder enxergar a vista, o itinerário do ônibus de longe. Então, com essa mudança, eu creio, e tivemos muitas manifestações positivas na rede social, o pessoal falando que ficou muito bom essa vista agora com caixa alta, que facilita as pessoas identificar o bairro que o ônibus está indo, né? Sem dúvida. E aí, Josimar, nessa frota tivemos uma novidade espetacular que estava evidentemente operando e funcionando em caráter de teste, ou seja, o ônibus elétrico, que já estava se tornando uma atração turística na cidade. Conversando com você recentemente na empresa, você me disse que famílias estavam vindo de cidades vizinhas para poder passear no ônibus elétrico, o que é algo sensacional. Mas este veículo ficou pouco tempo. O que houve com a programação em que ele não se encontra mais circulando na frota? Tivemos a oportunidade, né, através da empresa TVX, que é uma importadora de carros elétricos aqui no Brasil, e ela teve uma brecha na sua agenda nesse carro, que ele faz testes em várias cidades do país. Em várias cidades. Apresentando essa nova tecnologia, e a gente teve a oportunidade de trazer esse carro aqui por ficar aproximadamente 30 dias. Mais especificamente, ele operou em algumas linhas que a gente entendeu naquele momento que era viável. Foram 27 dias de serviços prestados aqui, e a gente não trouxe somente para testar, a gente testou dentro da linha, dentro da programação. A gente não fez um carro sombra que é atrás do carro da linha mesmo, a gente fez o carro operando até para testar que uma possível compra, para a gente saber se realmente Nova Friburgo, as linhas que a FAO opera, consegue ser operada por um carro 100% elétrico. E a gente teve ótimos resultados. A gente está terminando de compilar todos os dados que foram levantados com essa operação. Foram 27 dias de operação, 4 linhas que a gente conseguiu
rodar a Forelinha de Teodoro, a gente iniciou, Rio Grandino, Olaria Conselheiro e também lá no 3º Distrito Conquista. São um carro muito confortável, extremamente carro confortável, piso baixo, né, onde dá um conforto muito grande ao usuário para poder embarcar, fazer o embarque. Acessar o veículo. Não tem nenhum ruído, nenhum barulho, a não ser do ar-condicionado, exatamente, que é o único barulho. Então o motorista também ele tem um conforto muito grande, câmera nos retrovisores, onde o motorista no seu lado esquerdo superior ele consegue identificar, não tem ponto cego, ele consegue olhar a rua, os 2 retrovisores ao mesmo tempo. Dentro do interior do veículo ali, o salão, ele tem 6 câmeras onde o motorista olha cada passageiro sentado. Então, isso é um facilitador para o motorista operar, evitar, né, quedas, quando às vezes o usuário está se deslocando para a porta, ele já verifica e sabe que ele não pode, às vezes, ali passar num quebra-mola um pouco mais forte, às vezes, ou uma frenagem, ele já tem aquele cuidado muito maior, né? No dia a dia também todos já têm esse cuidado com relação a lombadas, a questão de freadas bruscas, mas com essa ferramenta onde ele consegue visualizar, sem ter que virar o pescoço para trás ou olhar pelo retrovisor, ele vê os passageiros sentados ou fazendo seu deslocamento dentro do veículo. Isso é um facilitador muito grande para o motorista. E sobretudo, Josimar, também monitorar aquelas ações de vandalismo, o que definitivamente não combina com uma sociedade que quer ser chamada de organizada. Não cabe esse tipo de ação. A empresa é vítima e eu entendo que isso em momento passado tinha uma proporção muito maior. Ainda acontece, por vezes, em determinadas linhas mais distantes, mas não cabe, não combina, até porque a frota de veículos, eu entendo que é um patrimônio público. A prefeitura municipal é o poder concedente, portanto, detentor do serviço que concede à empresa, que evidentemente, através da sua estrutura, presta o serviço de utilidade pública, mas não combina esse tipo de ação de vandalismo com a modernidade. Você imagina um ônibus desse, um veículo desse, que tem um custo estimado de 3 milhões de reais, com essa tecnologia embarcada, sensacional, ser vítima de vandalismo. E aí o motorista pode monitorar essas ações, como também fica registrado na câmera. Com certeza, eu acho que por isso a gente não teve nenhum tipo de vandalismo nesse carro, nesses 27 dias em operação aqui na cidade de Nova Friburgo, até porque todas as câmeras ali estavam registrando tudo o que acontecia no interior do veículo, né? Então isso facilitou e evitou também algum tipo de vandalismo. Prossiga, só para poder falar sobre as famílias, né, de cidades vizinhas. Eu achei sensacional. Nós tivemos muita na rede social, muitas pessoas perguntando onde o ônibus estavam, quais seriam os horários dele. E a gente teve a oportunidade de ter 3 famílias de municípios vizinhos. No último sábado que ele teve em operação aqui na cidade, foi uma família de Cachoeiras, uma de Teresópolis e uma de Bom Jardim, que vieram ali com os filhos, né, a esposa, sensacional, só para poder fazer o passeio, né, como você muito bem disse, e testar como é andar num veículo, num ônibus 100% elétrico, né? Se tornou uma atração turística, né? Sim, sim. E para quem já teve oportunidade, a sensação era que você estava na Europa. Na Europa, os veículos são assim, em sua grande maioria. Agora, isso deixou, amigo, evidente o famoso gostinho de quero mais. Existe a perspectiva de que esses veículos, ou este veículo, ou um desses veículos, seja novamente incorporado à frota? Então, o investimento desse veículo inicial ele é muito grande, né, muito alto. Então, a gente está aguardando ter esses relatórios que ele proporcionou nesses 27 dias de operação. Quando a gente tiver isso em mãos, a gente vai voltar a conversar com a prefeitura, porque depois ele entrega um resultado muito bom, mas só que para aquisição é um valor muito alto, o valor inicial. Então a gente tem que saber em quanto tempo ele vai se pagar. A estrutura também, a gente tem que ter uma parceria com a empresa de energia, porque a gente tem que ter uma estrutura muito boa, até para fazer o carregamento do ônibus. Era uma unidade só que nós tínhamos na empresa, então ele requer também alguma adaptação dentro da garagem. E ao longo desses próximos meses a gente vai voltar a conversar com a prefeitura
E a gente vai ver a possibilidade, o que a gente consegue fazer. A intenção da empresa realmente é trazer, né? Mas a gente tem que entender também qual é a vontade da prefeitura, qual é a vontade, qual é a necessidade que a gente vai ter também com relação a estruturas, isso tudo, se Friburgo, né, consegue atender uma eu tenho certeza que sim, mas mais unidades de ônibus elétrico na cidade, sendo que vai ter que ter um gerador de energia muito maior para poder fazer a alimentação. Ressaltando também o aspecto da sustentabilidade e da proteção ao meio ambiente, porque não são poluentes. Com certeza. Até nessa questão da sustentabilidade, a empresa tem feito muito bem a sua parte. Esses novos ônibus que a gente adquiriu, esses 36 novos veículos, mais as 5 vans, eles têm o motor modelo Euro 6 Bluetech, que visa poluir até 70 vezes menos desses carros normais que hoje, motor Euro 5, que estão na cidade. Então, esse compromisso com o meio ambiente, a empresa está tendo, e a questão do carro elétrico também é visando também trazer um carro que não seja combustão, que vai agredir menos, né, 0% ao meio ambiente. E aí existe a perspectiva de se adquirir também vans movidas à eletricidade? Sim, a van, a gente já trouxe 5 unidades no ano passado, a gente levou para uma transformação onde elas saíram já no documento como micro-ônibus, né? Elas têm 15 lugares sentados, bancos ergonômicos, cinto de segurança. A gente conseguiu fazer um corredor onde cabe até 10 passageiros em pé, com balaústre, né, pega no teto, para poder facilitar e transportar um pouco mais de passageiros. E agora surgiu essa oportunidade também de a gente trazer mais 2 vans 100% elétrica para Nova Friburgo, para poder fazer esse alimentador que a gente vai iniciar agora no próximo dia 1º de maio, em alguns distritos e também em Olaria. Então a gente já está com esse projeto de trazer essas 2 vans 100% elétricas para poder operar em Nova Friburgo. E aí você está falando das linhas circulares, que recentemente foram inclusive assim decretadas por uma formalidade do governo municipal através do decreto 3464 de 28 de março deste ano, em que ali estabelece uma série de modificações para o transporte coletivo que nós trataremos durante o programa. Mas também são previstas linhas circulares com uma tarifa que corresponde à metade da tarifa plena. Isso. O estudo, né, que desenvolveu o estudo que desenvolveu a licitação do transporte municipal Nova Friburgo, ele prevê que possamos fazer uma modernização no transporte friburguense com esses alimentadores em alguns distritos, bairros, facilitando a circulação de pessoas que não precisam vir ao centro, se deslocar até o centro da cidade e fomentar o comércio local. Nós iremos iniciar lá no 5º distrito, lá em Lumiar, fazendo o trajeto ali de Benfica para Lumiar, de Lumiar para Benfica, Boa Esperança para Lumiar, Lumiar para Boa Esperança e Santa Luzia, São Romão, que é ali ao longo da estrada da Serra Mar, se deslocando até Lumiar, de Lumiar até São Romão. Essa vai ser uma tarifa diferenciada para as pessoas que vão fazer o trajeto e ficar dentro do próprio bairro. Se ela quiser fazer uma integração e ir no sentido centro, ela vai pagar a outra metade da tarifa. Mas se ela quiser ficar dentro de Lumiar e pegar essa van novamente, esse carro circular, para voltar para o seu bairro, ela paga somente meia tarifa vindo, R$ 2,75, e no seu retorno para casa, R$ 2,75, se ela for ficar somente dentro do bairro. Iremos ter também lá no 3º distrito, lá em Conquista, fazendo Fazenda Rio Grande, Alto dos Vieiras, Pilões, Barracão dos Mendes, um circular lá também trazendo ali para a região da Queijaria Escola, ali próximo à patrulha, fazendo esse mesmo circular, né? Conselheiro, no 6º distrito, a gente vai ter ali no Alto do passando pelo Três Irmãos Floresta, indo até o Fazenda da Laje, pelo São Jorge, um circular. O outro circular seria até o Califórnia, passando ali pelo loteamento Barão, voltando para dentro de Conselheiro. Um carro se deslocando até o Bairro Novo, hoje pela Francisco Luiz Fernandes, hoje não tem um ônibus, não atende nessa rua. Ótimo. Retornando pela Francisco Luiz Fernandes. Ótimo. E também pela Ponte do Prado até o Marajói. Vale destacar que
esse primeiro que eu falei foi o Fazenda da Laje, ele vai pelo Três Irmãos, aquela área ali que desde 2012, desde 2011, né, quando houve a tragédia de Nova Friburgo, não é atendido aquela região ali do Três Irmãos, aquela parte mais alta, onde caiu a pedra ali naquela rua, e a rua está interditada até hoje. Então a gente vai subir naquela parte mais alta, saindo ali pelo Floresta, indo até o Fazenda Laje, retornando pelo mesmo itinerário. E o quarto local vai ser Olaria, onde os carros vão fazer um circular ali no Alto de Olaria, saindo ali pela Presidente Vargas, a rua Raul Veiga, subindo ali até o Barroso, voltando pela rua Manuel Duarte, Piauí, descendo pela rua Bahia, voltando para o centro de Olaria, lá na Praça 1º de Maio. Também teremos saindo dali para o Sítio São Luís, do Sítio São Luís para um deslocamento novamente para a Praça 1º de Maio e também para o Granja do Ciel via Vargem Grande. Então esses serão os primeiros circulares e, claro, a gente vai ver como vai ser a aceitação, eu creio que vai ser boa, muito boa, da população, e tendo uma boa aceitação em conversa com a prefeitura, né, de acordo com o planejamento, a gente tem vontade de expandir esses circulares ao longo de outros bairros e outros distritos também de Nova Friburgo. Ou seja, nessas 4 áreas, podemos ter mais de uma linha circular, conforme você explicou, referente aos trajetos, né? E, particularmente, Josimar, também entendo que isso alivia, evidentemente, esse carregamento do transporte coletivo, como acontece atualmente, em que o usuário, por vezes, ele tem que se utilizar de uma linha que faz o trajeto pleno, entretanto, desembarcando no meio do caminho ou em determinado ponto do seu interesse. E aí essas linhas circulares, por um valor bem acessível, metade da tarifa plena, eu não tenho dúvida que vai ser de grande sucesso. Com certeza. Moradores, vou dar como exemplo, Fazenda da Laje, por exemplo, Exatamente. Ele vai pagar uma tarifa, ele vai até o centro. Ele não vai desembarcar em Conselheiro. Então, ele hoje, com uma tarifa diferenciada, uma meia tarifa, ele tem a possibilidade, porque Conselheiro, você tem ali mercado, vida farmácia, própria. Tudo isso onde você consegue, às vezes, não ter necessidade de ir ao centro. Sem dúvida. Então, esse é um dos interesses maiores, e também fomentar o comércio local. Lá na região da Queijaria Escola, na região de Lumiar, na região de Olaria e na região de Conselheiro. Então, às vezes, não vai ter mais aquela necessidade daquela pessoa se deslocar ao centro. Se ela vai ter um transporte com uma tarifa diferenciada, podendo fazer os seus afazeres, suas compras dentro do próprio bairro. Agora, isso também é possível, Josimar, por conta do novo modelo de remuneração dos serviços prestados pela empresa, que é feito mediante quilometragem rodada. Ou seja, a empresa tem a garantia da sua remuneração pela quilometragem rodada. E essa facilidade, esse benefício, ele na realidade acaba sendo revertido para o usuário, em que pode-se criar essas linhas circulares com uma tarifa metade do valor da tarifa plena. E este modelo de remuneração por quilometragem rodada está sendo adotado nas principais capitais do país. Sim, isso é um benefício. Quem sai beneficiado é o usuário do transporte público municipal. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente conseguiu fazer assinar esse contrato de licitação, vencer a licitação, isso foi um facilitador para que a prefeitura conseguisse implementar algumas coisas dentro do município de Nova Friburgo relacionadas a transporte público, e a empresa também fazer aquisições de novos veículos e também de veículos diferenciados para poder fazer esse novo modelo. Então isso é muito importante, essa questão da remuneração diferenciada para a empresa, onde ela volta com parte desse valor investindo no transporte, na modernização, trazendo novas tecnologias para poder aplicar na cidade. E isso, quem vai usufruir é o usuário do transporte. Sem dúvida. E também, neste mesmo decreto, são previstas gratuidades em determinados dias do ano. Ou seja, tarifa zero, roleta livre, nesses dias que são 6 datas. Isso. Já no ano passado, no dia das eleições, nós já tivemos tarifa essa zero. Experiência, exatamente. Tivemos essa experiência, e agora no último decreto que o prefeito publicou, tem a possibilidade, agora já no próximo domingo, teve no dia da Páscoa, ontem, no domingo. Também conhecido como ontem. Verdade. E vai ter no dia do aniversário da cidade, Dia das Mães,
vai ter no Dia dos Pais também, Corpus Christi. Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, também aniversário da Friburgo Auto Ônibus. Sem dúvida. E no dia de finados. Então, são alguns dias que a população friburguense vai poder fazer o seu deslocamento com uma tarifa zero, né? Geralmente vai ser ou domingo ou num feriado. Isso facilita, às vezes, o deslocamento e as pessoas que estão em casa com a família, né, toda, poder ir passear sem precisar pagar a tarifa de transporte. O que acaba revertendo em benefícios também para o comércio local. Porque atualmente todos são autorizados a funcionar nessas datas, né? Por conta da grande demanda. E se o transporte for gratuito, você evidentemente beneficia o comércio local. E por falar em benefícios, Josimar, também são mantidas e ampliadas nesse decreto 3464 deste ano as gratuidades, que contemplam que categorias? As gratuidades hoje, né, a gente aplica no estudante da rede municipal e estadual, os idosos, portadores de necessidades especiais, o especial, e visa também atender aos atiradores do tiro de guerra, dar continuidade na gratuidade deles, né? Exatamente. Isso facilita com que as pessoas consigam fazer o seu deslocamento. As pessoas que não têm, às vezes, não conseguem pagar para fazer tratamento, ou as pessoas que já pagaram por muito tempo também, né, são os idosos, já contribuíram muito para o transporte público municipal, eles também têm o direito à gratuidade e vai continuar tendo a segurança na gratuidade municipal, né, de transporte. E aí eu faço um apelo aos idosos que têm essa gratuidade, e como também aos demais, para que busquem o seu cartão de gratuidade disponível na loja do Rio Card, na rua Ernesto Brasílio, também conhecido como Antiga Rua ao lado do Fórum. É um procedimento extremamente simples, não dói, não tem custo e basta você levar um documento de identidade e um comprovante de residência para você obter esse cartão, o que facilita o seu embarque por se tornar muito mais rápido. Até porque você também, dessa forma, mostra sensibilidade e solidariedade àqueles que estão atrás de você. Sobretudo nos dias de chuva, em que eu já observei pessoas tendo que aguardar do lado de fora do ônibus, debaixo de chuva, aguardando um determinado idoso ou idosa sendo registrado pelo motorista antes de passar pela roleta. Então, faça a sua parte. O cartão é gratuito e a emissão é imediata. Josimar, ainda nessa perspectiva de tarifação, esses assuntos são apaixonantes e a população carece muito de esclarecimentos, né? Temos um outro cenário que é o da bilhetagem eletrônica, em que, evidentemente, uma empresa que também participou da licitação com essa finalidade sagrou-se vencedora e está administrando essa bilhetagem com, inclusive, mudanças no atual sistema oferecido pelo Fricard. Perfeito. Vai ser a bilhetagem e monitoramento, né, do transporte público, onde vai conseguir fazer também, nos ajudar a fazer o planejamento do transporte público municipal. Foi um consórcio que sagrou-se vencedora e no último dia 28 de fevereiro, a Fricard ela deixou de fazer recargas e vendas de cartão, visando já fazer todo esses trâmites, né, de integração já desse novo modelo de bilhetagem. Enquanto isso, a Rio Card continua fazendo a administração do cartão, fazendo recargas e vendas. E quando essa nova empresa, esse novo consórcio for assumir, acredito que vai ter um novo tipo de cartão, vai ter um outro layout, mas quem tem a gratuidade vai continuar tendo a gratuidade, é seguro, isso a população friburguense. Não afeta. Não afeta em nada. Quem faz integração continuar tendo a sua integração. Isso visa facilitar ainda mais
O pagamento de tarifa via um QR Code, você possibilitando colocar no seu smartphone, no smartwatch, para você não precisar ter o cartão físico ali. Então, essa modernização ela vem com validadores novos, validadores com AVL que vai te entregar dados em tempo real. Às vezes o carro saiu do centro da cidade, está se deslocando para o ponto final, a gente já consegue identificar quantos passageiros já embarcaram. Então, isso tudo facilita e visa facilitar... Em tempo real. Em tempo real. Facilitar cada vez mais o usuário do transporte friburguense. Você muito bem falou com relação a quem tem o direito à gratuidade, fazer essa aquisição do cartão, que é gratuito, e isso facilita e dá mais dinamismo na viagem, faz com que o horário do ônibus ele não atrase, que ele cumpra seu horário e visa você também não precisar andar com um documento seu, precisar tirar um documento seu dentro do ônibus cheio ali, correndo risco às vezes até de perder. Então isso é só ir na loja da Rio Card ali fazer o seu cartão, os idosos. Claro, os outros também só têm o direito à gratuidade com o cartão. Os idosos, que é assegurado pela lei federal, acima de 65 anos, têm o direito também com a identidade. Mas a gente pede que, se todo mundo conseguir fazer o cartão, facilita o embarque e desembarque ali das pessoas, dando mais dinamismo, sendo mais dinâmicas as viagens. Né? Sem dúvida. E colaborando para que o horário seja cumprido. Com certeza. Às vezes o usuário não entende porque os horários programados não são cumpridos. Um desses fatores é esse entrave no momento do embarque, além da imobilidade urbana, de uma série de outros aspectos que aí é um outro cenário, é uma outra discussão, é uma outra tratativa que faremos aqui em breve com o secretário de Mobilidade e Urbanismo, colega engenheiro Luiz Felipe Laginestra. Josimar, eu vou acionar a campainha do ônibus nesse momento, faremos uma parada e em seguida, amigo, seguiremos com a nossa viagem. Depois dessa parada, trataremos já na reta final do programa de outras questões absolutamente fundamentais e de utilidade pública. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Você é uma pessoa extremamente exigente consigo mesmo? Você se cobra demais? Pois saiba que, em si, a cobrança não é uma coisa ruim. Na nossa sociedade, que é tão pautada pelo prazer, pela realização daquilo que a gente tem vontade, é muito importante a gente escutar essa vozinha que nos chama a responsabilidade. Nós construímos essa parte da nossa psique quando nós somos crianças. Quando a gente é criança, a gente quer fazer só aquilo que a gente tem vontade. Por exemplo, uma criança tem muita dificuldade de socializar, de emprestar um brinquedo para o coleguinha. Aí entra a figura do pai, da mãe, do adulto que diz para a criança: meu filho, minha filha, empresta para o coleguinha o brinquedo. Ou seja, essa voz que está dentro da gente, que nos chama a responsabilidade, que nos cobra, é essa imagem introjetada que nós temos do nosso pai, da nossa mãe. Isso, Sigmund Freud chama de superego. Essa estrutura que sinaliza e nos chama a responsabilidade. Porque a criança desejosa de só fazer aquilo que a gente quer continua habitando na gente. É então que essa outra estrutura vem
e nos chama à realidade. Porque assim, se a gente fosse pautado e fizesse somente o que a gente quisesse, seria um desastre. A socialização precisa. A diferença é que muitas pessoas se cobram em demasia. Se cobrar por questões importantes, questões razoáveis, é uma dinâmica. Agora, carregar uma imensa culpa por não conseguir, por exemplo, atingir metas extremamente difíceis, é algo que realmente causa sofrimento. É importante refletir sobre, sim, a autocobrança. Em parte, ela não é ruim, mas em excesso, ela pode ser extremamente destrutiva. Pensa, como você anda se cobrando? É importante pensar nisso para ter mais saúde mental. Até a próxima semana. Gratidão, queridíssimo pastor Gerson. Josimar, estamos nos estertores do tempo, eu adoro esse termo, estamos chegando perto do ponto final, então precisamos já caminhar para as conclusões. Mas é preciso se destacar também os investimentos que estão sendo feitos por esse novo grupo acionista que assumiu em 2017, mais precisamente, se não me falha a memória, o que tem acontecido com certa frequência, em 15 de maio de 2017, ou seja, no próximo ano completa 8 anos à frente da empresa. Quais foram os principais investimentos feitos por esse grupo na atual concepção do transporte coletivo? Zuri, como você bem falou, né, eles assumiram aqui em 2017 e já quando eles assumiram, eles vieram com todo o gás, querendo fazer Nova Friburgo uma cidade modelo de transporte para o país. Só que o contrato de licitação venceu em 2018 e eles deram continuidade, mesmo até 2019, antes um pouco de chegar a pandemia, de se fechar tudo, já tinha renovado já quase que 80% da frota, trago carros com ar-condicionado para a cidade, coisas inovadoras até então. E esse gás continua. Assinou esse contrato, já temos aqui na cidade já 36 novos veículos, mais 5 vans, 41. Agora no segundo semestre, temos uma previsão de vir mais 30 novos veículos. E isso é um investimento até o final do ano de quase 60 milhões de reais só em renovação de frota. Então isso vai ser diluído, lógico, a longo prazo, mas tem uma previsão que em 2027 Nova Friburgo terá uma frota do ano só acima de 2025. Sensacional. 2 anos só de idade média ou 1 ano e pouco, dependendo da quantidade de carro que for adquirida no ano de 2027. Isso tenho certeza que hoje já é uma das frotas mais novas do estado do Rio de Janeiro e a gente chegando nesse patamar, né? Exatamente. Lá em 2027, tenho certeza que vai ser a frota mais nova do estado do Rio de Janeiro. Isso tudo facilita, né, o transporte, isso tudo dá mais confiabilidade no transporte, traz mais conforto ao usuário do transporte friburguense. Mas não é só em carros que a empresa está investindo, né? A gente investiu agora, né, toda a frota monitorada com GPS, toda a frota tem câmera de monitoramento. Infelizmente, a gente ainda tem alguns pontos cegos dentro no interior do veículo, né? A gente ainda está estudando uma possibilidade de colocar mais câmeras para a gente conseguir enxergar todo o salão, igual esse carro elétrico que eu citei um pouco antes. E isso facilita também inibir a questão do vandalismo. Até por curiosidade, tem aquelas plaquinhas de não fume dentro do carro, onde o estudante, não sei que graça que eles veem em arrancar aquilo ali e tirar, né? E colocar como chaveiro da mochila. A gente já abordou algumas pessoas. Inacreditável. E infelizmente são sempre naqueles pontos cegos. 3 carros agora que chegaram já tiraram algumas plaquetinhas daquela ali. Que isso. Né? Eles estão, não é que estão vandalizando, mas estão retirando um equipamento que vem de fábrica dentro do ônibus, né? Mas aí, João, mas só fazendo um parênteses. Você que é responsável por um menor, lhe oriente. Por quê? O salão do ônibus é monitorado.
quase que 100%, com pequenas exceções. Quando a empresa detecta, ela naturalmente busca informações sobre esse infrator e toma uma atitude que, para mim, é uma atitude muito providencial. Entra em contato com a escola onde aquele aluno está matriculado, comunica o fato à diretora para que ela tome as providências. Ou seja, a impunidade tende a ser igual a zero. Prossiga. Com certeza, a gente está fazendo essa campanha de conscientização e iremos intensificar junto às escolas, porque a gente percebe que quando está de férias, o número de vandalismo diminui. Que coincidência. Não né? estou dizendo, né, que são somente estudantes que fazem, Sim. mas quando a gente faz todo esse levantamento, quando está de férias as escolas, a gente tem uma diminuição significativa de vandalismo. Então a gente tem feito isso na rede social, procurando ir à escola para poder conversar com a direção da escola, dependendo de qual colégio que usa mais aquele transporte naquele bairro. Então a gente tem feito esse trabalho e iremos intensificar ao longo de 2025 também isso. Josimar, em dado momento, possivelmente no segundo semestre, eu quero tê-los de volta. Inclusive conversei com o colega engenheiro responsável pela manutenção, que se encontra na empresa cuidando desses aspectos, para que a gente faça um programa revelando bastidores da manutenção dos veículos na empresa. Ele até gentilmente me convidou. Trata-se do colega Vitor, exatamente. Para que a gente fizesse um making off, que é um termo ótimo, da manutenção, sobretudo no período noturno, mostrando a rotina dos veículos que chegam na garagem, a manutenção a que são submetidos, limpeza, lavagem, e certamente o faremos. Até porque é uma realidade também que é desconhecida, mas que existe. Aqueles que têm a oportunidade de passar ao lado da sede da empresa observam que à noite o pátio está praticamente todo tomado pelos veículos que, obviamente, são recolhidos à empresa após o término dos seus trajetos. Com certeza, não só a manutenção, mas toda a estrutura que a FAOL lá dentro da sua garagem tem para poder colocar. O usuário não tem que ficar sabendo disso, né? Certamente. Ele não tem que se preocupar com isso, quem tem que se preocupar é a FAOL, né? Então a gente tem lá dentro toda uma equipe fazendo todo o monitoramento, programação. Quando o carro chega, ele já vai para o abastecimento, uma inspeção de vala, onde verifica por baixo do carro se tem algum equipamento solto, se tem algum parafuso solto. Tendo ali, já toma uma ficha onde esse carro já vai para dentro da manutenção fazer essa correção. Isso quando não identificado pelo profissional motorista, que quando ele encerra o trabalho, ele tem que dar ok no veículo ou ele abrir uma ficha, né, para fazer um reparo no que ele identificou ao longo da sua jornada, que conseguiu terminar, mas para fazer o reparo ali pontual para o carro sair no dia seguinte. Após isso, ele vai para a lavagem, faz toda a higienização dentro do veículo para que ele esteja apto, seguro e limpinho para o usuário poder embarcar no dia seguinte. Excelente. Faremos um make-off sobre isso, uma edição noturna do programa Cidade Real. Amigo, chegamos no ponto final. Foi uma grande satisfação tê-lo conosco, sobretudo trazendo esclarecimentos de utilidade pública para a população, para os usuários e mesmo para aqueles que não são usuários, mas têm no seu ambiente familiar, pessoal, profissional, usuários do transporte coletivo. Foi uma grande satisfação tê-lo nesta edição, eu que frequentemente lhe encontro, mas eu tinha a expectativa de que você corresponderia aos itens de pauta apresentados. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você falando sobre transporte para toda a população friburguense e reafirmo aqui o comprometimento da empresa com a população friburguense, com a cidade de Nova Friburgo. A intenção da empresa, como falei inicialmente, é ter um modelo de transporte para o país em Nova Friburgo, fazer com que Nova Friburgo seja reconhecida por uma frota mais nova, por um transporte mais seguro e confortável. Então eu me coloco à disposição novamente, né, em nome da empresa, reafirmando esse comprometimento com a população friburguense com relação ao transporte. Excelente. E caso você queira mais esclarecimentos, compareça à sede da empresa
que Josimar Tardem vai lhe atender com toda a cordialidade, como tem feito frequentemente. Encerramos definitivamente essa edição de feriado, evidentemente, trazendo esse tema que merece muita atenção, cuidado, calma e tranquilidade, porque trata-se de um tema complexo, conforme nos ensinou o mestre Hamilton Werneck. Cuidem-se sempre muito bem e até a próxima edição.